Há pouco tempo atrás, a Nvidia finalmente liberou o suporte para as placas GTX poderem rodar o Ray Tracing. E que ótima notícia, que ótima novidade para os usuários que possuem uma GTX e que vão finalmente poderem experimentar o revolucionário Ray Tracing sem precisar gastar uma fortuna em uma RTX. Mas será mesmo que essa é uma vantagem para os usuários? Você vai realmente conseguir rodar os jogos com Ray Tracing na sua placa série GTX 10? Sua placa de vídeo está estranha? Começou a aparecer alguns artefatos, ela não funciona mais corretamente? Seu notebook está superaquecendo e desligando? Sua placa-mãe está com defeito? Você precisa de um especialista. Procure nosso parceiro GTEC Informática. Peça um orçamento sem compromisso. Confira mais no link na descrição. Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. E para os usuários de placas GTX 16, as novíssimas GTX 16, será que eles vão conseguir rodar o Ray Tracing? Será que elas rodam melhor do que as placas da série GTX 10? Será que a gente consegue chegar pelo menos perto da série RTX? Bom, eu resolvi testar aqui o driver que traz suporte para o Ray Tracing nas placas GTX. E só para a gente relembrar, caso você não tenha assistido o vídeo do lançamento desse driver, no qual comentei aqui sobre o suporte, a Nvidia liberou um driver no qual as placas GTX série 10 e série 16 conseguem agora suportar o Ray Tracing. É bom lembrar que apesar de existir o suporte via hardware nas RTX, ele não é exatamente necessário para rodar o Ray Tracing, que não é proprietário da Nvidia. O Ray Tracing, o DXR, né, o DirectX Ray Tracing, na verdade é em cima do DirectX. Então, na verdade, RTX é proprietário da Nvidia, mas o Ray Tracing em si não é uma coisa exclusiva das placas RTX. Ele roda em cima de DirectX 12, então você vai conseguir sim rodar com suas placas da série GTX 10, mesmo sem ter um hardware dedicado. Isso apaga um pouco a fogueira das teorias da conspiração de que diz que a Nvidia só inventou esse negócio de RT Core para poder rodar ali e vender placas com Ray Tracing. Na verdade, não é bem assim, existe mesmo uma seção separada do hardware destinada ao processamento paralelo ali do Ray Tracing, dos raios, que chamam RT Cores. Assim como existe a parte destinada para o DLSS. Então a gente tem os Tensor Cores ali que fazem a parte do DLSS. Mas voltando aqui para a parte do driver, o driver traz suporte para as placas da série GTX 10 e 16. Na série GTX 10 eles trazem de GTX 1060 de 6 GB para cima e na série GTX 16 de GTX 1660 para cima, o que no momento abrange GTX 1660 e 1660 Ti. Na série GTX 10 nós temos GTX 1060, 1070, 1070 Ti, 1080 e 1080 Ti. Então nós temos ali uma boa gama de suporte, colocando todas as placas GTX disponíveis no mercado no momento. Mas a pergunta é, será que esse suporte só traz de fato suporte ou a gente vai conseguir de fato jogar com o Ray Tracing, ou será que a gente vai só ver o Ray Tracing? Será que dá para pelo menos ver o Ray Tracing? Bom, eu resolvi testar aqui num setup que faz um pouquinho mais sentido. Apesar da GTX 1060 dar suporte, a gente sabe que o hardware não é exatamente suficiente para isso. Isso porque com uma RTX 2060, que já tem um desempenho de uma 1070 Ti, a gente já não consegue rodar aquelas maravilhas do Ray Tracing, como eu já mostrei para vocês aqui em alguns testes. Então eu resolvi sair de um patamar um pouco mais realista e começar com uma placa que seja equivalente à RTX 2060. No caso, a GTX 1070 Ti, que tem basicamente o mesmo desempenho da RTX 2060, mas claro, sem o Ray Tracing ativado. Então eu resolvi fazer o teste aqui em todos os jogos que nós temos com o Ray Tracing, que são 3 no caso. Nós temos o Shadow of the Tomb Raider, nós temos o Battlefield 5 e nós temos o Metro Exodus. Então esses são todos os 3 títulos que até o momento possuem suporte para Ray Tracing. É bom lembrar que a Nvidia também lançou algumas demos que você pode baixar gratuitamente caso você não tenha nenhum jogo, e eu resolvi não baixar porque são só demos, então se é só para ver o Ray Tracing rodando, eu prefiro ver no YouTube rodando em 4K. Então, para ver aqui em situações reais, onde você vai realmente utilizar a sua placa, que seriam em games, eu resolvi testar nesses 3 títulos. Para os testes eu escolhi aqui
uma plataforma já conhecida, que também faz mais sentido dentro da realidade, com o Ryzen 5 2600, 16 GB de memória DDR4 2400, montados numa placa-mãe X370 Taishi e o Ryzen 5 2600 rodando ali no Cooler Box. Para a fonte eu utilizei uma GX 750 da Cooler Master e para o armazenamento eu utilizei ali um SSD de 240 GB da HyperX e um HD de 1 TB da Western Digital. As placas usadas no teste foram GTX 1070 Ti, RTX 2060 e eu resolvi complementar com uma GTX 1660, que é a mais poderosa que eu tenho aqui no momento. Então eu não tenho a 1660 Ti e a 1660 fica com desempenho entre 1060 e 1070, 1070 Ti. Então fica mais ali no meio do caminho, achei uma alternativa. Além disso, ela traz a tecnologia Turing, então ela também é da arquitetura Turing, mas sem os RT Cores. A gente tem ali um vislumbre das duas gerações que tem suporte e numa gama bem variada. Então vamos lá para os testes. Para Battlefield 5 eu testei ali no modo campanha, no Trailer. Bota no tradutor, por favor, de Monk. Trailer. Nesse modo que é bem fácil a gente reproduzir várias vezes a mesma sequência, eu utilizei ali o preset Ultra com o DXR no mínimo. A RTX 2060, como a gente já viu aqui, segura por volta dos 60 FPS nessa parte do single player com alto uso de VRAM, mas consegue manter uma média próxima de 60 FPS. No multiplayer ela reproduz a mesma situação com média por volta de 60 FPS com algumas quedas para 50 FPS. Ela tem um alto uso de VRAM novamente, a gente vê bastante stuttering ali, como já mostrei para vocês aqui, e o uso de GPU varia entre 80% e 90% ali, com o Ryzen 5 2600 empurrando em 1080p. A 1070 Ti no modo single player entregou por volta de 50 FPS de média e quedas por volta dos 30 FPS. No multiplayer ela consegue entregar uma média em torno dos 60 FPS com algumas quedas para 50. Contudo, no MED RT Low, numa outra tentativa de conseguir rodar um pouco melhor, a gente conseguiu uma média por volta dos 70 FPS com quedas para 60 ou 55 FPS, dependendo ali da intensidade de Ray Tracing que está incidindo ali na cena. Com a GTX 1660 eu consegui uma média também de 50 FPS ali no modo single player, com algumas quedas para 40, 45 FPS, então a gente teve ali um frame time um pouco melhor do que com a 1070 Ti. No modo multiplayer a média foi entre 65 e 70 FPS, com quedas para 55 FPS no Ultra, bem próximo à GTX 1070 Ti novamente. Contudo, no médio e RT no low, mais uma vez uma tentativa de melhorar ali o frame time, a gente conseguiu ficar ali com as médias próximas aos 80 FPS com algumas quedas para casa dos 60. Então a gente conseguiu uma estabilidade melhor e também, novamente, variando de acordo com a incidência de Ray Tracing ali na cena. Em Shadow of the Tomb Raider eu testei no modo Benchmark e aqui eu utilizei um preset High com o DXR no médio. Com a RTX 2060 a gente consegue uma média na casa dos 77 FPS e mínima de 58, com um bom desempenho da 2060 em todas as cenas. Ainda com o preset no High e com o Ray Tracing desligado a gente consegue obter uma média de 86 FPS com mínima de 82, uma penalização bem grande ali pela utilização do Ray Tracing, principalmente nas mínimas. Com a GTX 1070 Ti nós obtivemos uma média de 73 FPS e mínimas de 38 FPS, apresentando algumas quedas ali durante o benchmark. A média sem Ray Tracing, apenas com o preset High, seria de 89 FPS e mínima de 76 FPS, novamente uma grande penalização e ainda maior nas mínimas, então um prejuízo bem grande ali no frame time. Com a GTX 1660 nós conseguimos uma média de 62 FPS e mínima de 38. Com o Ray Tracing desativado nós temos uma média de 77 FPS e mínima de 64. Em ambas as GTX nós tivemos uma grande oscilação de FPS dependendo da complexidade da cena, quanto mais incidência de Ray Tracing, maiores são as quedas. Em Metro Exodus, a missão já não era fácil para a RTX 2060, conforme eu mostrei para vocês aqui nos testes, mesmo com a ajuda do DLSS. E aqui num cenário sem o DLSS, bom, não foi lá muito fácil o trabalho para a RTX 2060, que dirá então das GTX. Utilizando o preset High e com o Ray Tracing também no High, que é o mínimo disponível aqui para o Metro, na RTX 2060 nós tivemos uma média próxima aos 70 FPS com quedas para 60 e dependendo da cena a gente tem ali um peso bem maior.
Com o DXR desligado, a média na RTX 2060 pode ser em torno dos 100 FPS, também dependendo ali dos cenários. Com a GTX 1070 Ti, a queda de FPS foi absurda, o peso foi realmente muito grande. A média caiu para 25 FPS num cenário carregado e 50 num cenário mais aberto. Para você ter uma ideia, com o Ray Tracing desativado e o mesmo preset gráfico, nós temos em torno de 100 FPS com a 1070 Ti. Com a GTX 1660 a história não foi muito diferente, ainda que nós temos uma média bem próxima da GTX 1070 Ti, com 22 FPS no cenário mais carregado e 40 FPS no cenário mais aberto. Com o DXR desativado a média seria de 80 FPS. Dito isso, qual foi a intenção da NVIDIA de colocar o suporte nas placas se as placas não rodam? Bom, como vocês viram ali, é possível sim rodar com Ray Tracing, jogar com Ray Tracing, mas a experiência que você vai ter é bem duvidosa. E aí cabe a você se questionar se você realmente quer jogar com um FPS mais baixo e com um recurso ativado, se ele vai fazer a diferença para você. E eu acredito que essa jogada foi mais para a NVIDIA mostrar para os usuários o que é o Ray Tracing, para que ele de repente sinta o impulso de falar, bom, eu quero comprar uma placa que consiga rodar do jeito que eu rodo sem Ray Tracing, mas com Ray Tracing. Então, de repente, seria uma jogada da NVIDIA para que você possa de fato conhecer o Ray Tracing e que para isso possa vender as placas RTX, o que não está muito fácil na NVIDIA, mas foi uma boa implementação, eu acho que é bem justo. Por enquanto nós não temos suporte nas placas da AMD e mesmo com a promissora demonstração aí da Crytek mostrando uma nova técnica que rodaria ali numa Vega 56 sem problemas e sem um hardware dedicado, nós por enquanto não temos nenhuma previsão para que isso saia de fato no mercado. Como vocês viram, é possível rodar Ray Tracing em placas que não possuam o suporte via hardware e talvez, num futuro, com placas mais poderosas, essa seção dedicada do chip não seja necessária ou seja só uma perfumaria, como até alguns podem argumentar que no momento é, já que apenas as placas 2070, 2080 ou 2080 Ti teriam poder suficiente para rodar em 1080p, 2.5K e bem questionavelmente em 4K, dependendo do jogo. Mas fica aí a experiência, se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like, se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixa o seu comentário, eu quero saber o que você achou do desempenho das placas GTX frente às placas RTX, se você jogaria com esse desempenho, com o Ray Tracing ativado, ou se você vendo o recurso rodando na sua placa, talvez você se empolgasse em comprar uma RTX. Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!